Superação pela fé, uma exposição de 1 Pedro. Convido você para acompanhar a leitura agora de 1 Pedro 1, do verso 22 até o verso 25, diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Oremos. Querido Deus, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, nos ensine a cada dia mais a viver de acordo com os princípios estabelecidos pelo Senhor. Ajuda-nos, Deus, a superar esse momento através da fé verdadeira, fé esta que foi transmitida por meio dos apóstolos às igrejas daquele momento, durante toda a história até os dias de hoje. Louvado seja o teu nome, que possamos, Deus, ser alimentados pelo Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Talvez um dos temas que a gente explora muito pouco na vida é o tema da emoção. Falamos muito pouco. Existe uma tendência no Ocidente e nas nossas relações familiares, entre amigos, de explorar a cognição, o intelecto. A cada dia nós precisamos nos desenvolver no conhecimento, precisamos elaborar estruturas de argumentação, e tudo isso passa pela nossa consciência, pela a nossa razão. Mas quando nós pensamos sobre emoções, parece que esse é um tema relativamente atrofiado. A gente conversa muito pouco sobre as emoções. Me lembro uma vez quando estava em Goiânia, morava em Anápolis, dava aula no seminário de Goiânia, e eu e o reverendo Samuel Vieira íamos toda terça-feira, e numa dessas terças nós, voltando de Goiânia para Anápolis, conversávamos sobre o perigo de sermos uma igreja que explora muito uma estrutura teológica onde há uma argumentação racional, mas que às vezes não abre espaço para as emoções, não permite que as emoções se aflorem. Parece que o afloramento das emoções é alguma coisa anti-intelectual. Meus queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e para o próprio Deus, nós percebemos que Deus, o próprio Deus, tem as suas emoções, e Ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas vivemos uma época em que se fala muito pouco disso. E aí eu fui atrás de um artigo. Existe uma dificuldade de expressar os sentimentos, e o nome dessa dificuldade é alexitimia. Dificuldade de expressão ou ausência de sentimento. Talvez você tenha o hábito até de dizer que está emocionado. Nossa, fiquei arrepiado, fiquei emocionado com essa música, fiquei emocionado naquele determinado momento, na formatura do meu filho, fiquei emocionado com aquela promoção que eu tive no meu trabalho. Mas quando se fala em definição na literatura para a palavra emoção ou para a palavra sentimentos, nós percebemos que existe não só uma escassez ou uma dificuldade de definir, como também uma confusão. Para vocês terem uma ideia, há 40 anos atrás, nós tínhamos aproximadamente 92 definições diferentes para a palavra emoção. E é claro que isso decorre de uma série de fatores, e nós vamos tentar entender um pouco o que acontece com o nosso cérebro quando se trata de emoção. A primeira coisa que nós identificamos é que a nossa consciência, a nossa capacidade de entender a realidade, ela se estabelece no córtex
pré-frontal, bem aqui na frente, né, do nosso cérebro. E isso é que faz com que a gente entenda a realidade. As emoções, de acordo com os estudiosos, elas estão espalhadas por todo o nosso cérebro. Não existe uma região definida no nosso cérebro para localizar as emoções. Elas se espalham, né, por toda a nossa mente. E aí, os estudiosos vão dizer, como por exemplo Luiz Freire fala sobre isso no artigo que ele escreve sobre o tema, um francês também chamado Joseph Ledoux, ele vai tratar esse tema dizendo que nós precisamos tomar consciência das emoções. E o que isso significa? É quando as emoções que são produzidas em várias regiões do nosso cérebro, essas emoções são canalizadas por córtex pré-frontal, para que ali nós tenhamos consciência dessas emoções, ok? Então nós temos emoções que são produzidas em todo o cérebro e elas precisam caminhar para a nossa consciência. E uma vez que nós temos consciência dessas emoções, nós as manifestamos nas nossas relações. Mas aí, queridos, vem um problema chamado alexitimia. Essa palavra tem sua origem no grego. A vem de negação, lex vem de palavra e timos vem de emoção ou sentimento. Ou seja, a alexitimia é a nossa dificuldade ou a dificuldade de alguém de expressar em palavras o seu sentimento. E aí, meus queridos, os autores também vão dizer que várias causas podem produzir a alexitimia, como, por exemplo, um trauma cerebral, defeitos na formação neurológica, mas eu quero destacar hoje à noite as influências socioculturais. O ambiente no qual nós estamos inseridos nele, ele também pode produzir a alexitimia. Nós observamos que existe uma interação das pessoas com o ambiente, e essa interação pode produzir uma disfunção cerebral que é aprendida. E temos um exemplo: as crianças romenas, quando elas foram descobertas após a ruptura da antiga União Soviética, elas estavam sendo criadas em orfanatos com cuidadores inadequados, e aí essas crianças foram adotadas por outras famílias, mas elas não tiveram capacidade de desenvolver laços emocionais, por causa dos traumas que elas viveram naquelas instituições, naqueles orfanatos. Nós estamos nos tornando, então, será que uma sociedade alexitímica? Será que nós estamos nos tornando, né, em outras palavras, uma sociedade insensível? Será que nós estamos perdendo a nossa capacidade de tomar consciência das nossas emoções? Até por uma questão de sobrevivência. Vivemos numa época com tantas informações difíceis, ruins, contraditórias que chegam até nós. Vivemos num momento onde se fala tanto de morte. Será que nós temos bloqueado as nossas emoções, impedido o nosso cérebro de experimentar a nossa realidade emocional? A gente percebe isso no nosso dia a dia. Temos muita dificuldade de expor para alguém o que a gente realmente está sentindo. Mas é claro que quando nós falamos da alexitimia, nós estamos falando de algo exagerado, né? Algo que realmente traz muito prejuízo para o indivíduo. Mas corremos o risco, irmãos, de vivermos uma realidade disfuncional, onde a nossa emoção ela começa a se atrofiar por inúmeras razões. Mas isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Quando nós tratamos de emoção, e o Joseph vai trabalhar exatamente essa ideia, quando a emoção ela vai para a consciência, ela se torna um sentimento. E aí nós olhamos então para o amor e entendemos que o amor, ele, nesse conceito aqui,
para que ele seja formado, ele precisa tanto da sua consciência, como ele precisa também dos seus sentimentos. Para que nós possamos amar uns aos outros, é necessário que haja um envolvimento, não só intelectual, mas um envolvimento também emocional. Nós precisamos de sentimento no processo, não existe amor que exclui o sentimento. Para isso, sem dúvida, a nossa saúde espiritual depende das emoções. A nossa saúde espiritual depende dos nossos sentimentos. E Jesus Cristo vai dizer que a iniquidade, no fim dos tempos, ela vai diminuir o amor. Olha o que ele fala lá em Mateus 24:12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que nos salva nessa passagem é o quase. E a minha oração, na exposição desse texto hoje, é para que nós sejamos esse grupo dos quase. Que nós não sejamos tomados por uma alexitimia, onde a cada dia mais as nossas emoções se atrofiam e a gente não tem capacidade de ser empático, não tem capacidade de amar, não tem capacidade mais de se envolver, não tem capacidade de estar entrelaçado com o outro, tanto nas suas alegrias como nas suas dificuldades. O fato da igreja não estar se reunindo como congregação, o fato de nós estarmos distantes uns dos outros pode esfriar o nosso relacionamento. Por isso eu quero chamar a sua atenção à luz da palavra de Deus, para que você esteja nutrindo as suas emoções, nutrindo os seus sentimentos, para viver a cada dia aquilo que Deus propõe para você. Uma vida completamente consagrada ao Senhor, fundamentada no amor que Ele oferece a nós. É disso que Pedro está falando. Se você se atentar para o texto anterior que foi exposto hoje pela manhã, ele vai falar sobre as razões para sermos santos. Nós devemos ser santos porque Deus é santo. Nós devemos ser santos porque a santidade é uma ordem divina. Não temos opção. Somos peregrinos nesse mundo, aqui não é a nossa casa. Fomos adquiridos pelo sangue do Cordeiro, então nós fomos comprados, pertencemos ao povo de Deus, somos separados, assim como Deus é separado, Deus santo, nós agora como povo de Deus somos separados, somos um povo santo, para vivermos para a glória desse Deus. Santidade faz parte da nossa identidade. Deus santo também é um Deus amoroso. 1 João, capítulo 4, verso 8, vai nos ensinar exatamente isso. O nosso Deus, que é Deus santo, também é um Deus amoroso. A santidade é um processo de intimidade com esse Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Deus, que é amor, nos chamou para uma vida de obediência, nos chamou para um relacionamento íntimo com Ele. 2 João 1,6 enfatiza este argumento, dizendo: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Nós fomos chamados para relacionar com um Deus que é amoroso. E o relacionamento com um Deus amoroso precisa nos tornar pessoas amorosas. E não tem como você ser uma pessoa amorosa sem que você também cuide e trate das suas emoções e dos seus sentimentos. Nós não podemos fazer parte de uma geração que está se esfriando no amor. Nós não podemos ser crentes insensíveis. Nós não podemos perder a empatia. Nós não podemos nos tornar pessoas frias diante desse momento caótico que estamos enfrentando, porque se a igreja perde a capacidade de amar, a igreja perde a capacidade de existir. Não há por que uma igreja existir se ela não ama. Ela precisa revelar o amor de Deus. E a santidade é que vai nos inundar desse amor. Se você, quando olha aí o que nos torna alguém marcado pela alexitimia,
Você precisa entender que somente o amor de Deus é que vai quebrantar o nosso coração. Somente o amor de Deus é que vai canalizar as emoções do nosso cérebro e direcioná-las para o nosso consciente, para que haja uma união entre intelecto e emoção, e através dessa união nós tenhamos condições, capacitados pelo Espírito, para amar a todos aqueles que estão ao nosso redor. A santidade, a consciência de que fomos separados por Deus para vivermos para Ele, nos leva a amá-lo sobre todas as coisas. E à medida que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, este amor desobstrui o caminho para as emoções chegar até a consciência. Se você quer que o seu ser seja tomado pelo amor, o seu ser precisa ser tomado por Deus. E para que o seu ser seja tomado por Deus, é necessário uma caminhada de santidade. É necessário você caminhar para mais perto de Deus através da vida de devoção. O povo de Deus é separado para viver em amor. E aí, nós podemos nos perguntar, mas quais são as características desse amor? De que amor nós estamos falando? Assim como emoções, será que também não é difícil definir o amor? Para nós cristãos, a definição de amor é simples e direta. Deus é amor. Se nós queremos aprender a amar, nós olhamos para Deus e Deus nos ensina. E aí podemos então correr o risco de cair numa cilada. Mas esse amor de Deus não é subjetivo, como todos os outros amores. Não, o amor de Deus se tornou concreto, palpável, porque o amor de Deus foi revelado em seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo que virou gente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós percebemos que o amor de Deus não é algo que é inacessível. Não, o amor de Deus é revelado através de Jesus Cristo, o seu único Filho. Então como eu devo amar? Quais são as características do amor? Precisamos olhar para a vida de Cristo. Como Cristo viveu nessa terra? De que forma Ele se relacionou? Quais os valores Cristo priorizou? De que maneira Cristo respondeu aos vários dilemas da vida? Como Jesus se comportou diante da política injusta do seu tempo? O quanto Ele envolveu com essa política? O quanto Jesus se atentou para as dificuldades daqueles que o cercavam? O quanto Jesus esteve atento aos aflitos? O quanto Jesus tinha paciência com pecadores que muitas vezes ali ao seu redor eram julgados por líderes religiosos, mas Jesus estava ali entre esses pecadores, falando do grande amor de Deus. Então eu e você precisamos olhar para Jesus, porque em Jesus nós temos a encarnação do amor de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo para uma igreja muito complicada, uma igreja que certamente qualquer pastor hoje teria dificuldade de pastoreá-la, a igreja de Corinto, uma igreja dividida, e não só dividida, mas que na divisão uns viviam em tensão com os outros. O apóstolo Paulo está tratando com aquela igreja, mostrando para ela que ela é o corpo de Cristo, que ela tem que ser uma, e exortando sobre os dons. De repente Paulo ele para de tratar dos problemas da igreja, e ele escreve a poesia mais linda que nós temos sobre o amor em 1 Coríntios capítulo 13, e lá o apóstolo Paulo vai falar quais são as características desse amor. Se nós queremos amar como Deus, se nós queremos amar como Cristo amou, o Deus encarnado, nós precisamos entender que o amor é paciente, o amor é bondoso. No amor de Deus não há inveja, não há vanglória. O amor não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira com facilidade, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E aí, Paulo vai dizer, o amor que vem de Deus, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Deus, que é revelado em Cristo Jesus. E nós precisamos aprender com Cristo a amar uns aos outros. Isso começa na nossa casa.
no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento com os filhos, com os nossos pais, no nosso relacionamento com os colegas de trabalho, no nosso relacionamento na faculdade, na escola, ou seja, todos os ambientes são ambientes que nós somos convocados para viver o amor de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e perceber que nós somos amorosos. E se nós somos amorosos, as nossas emoções se manifestam, os nossos sentimentos ficam claros. Vivemos dias difíceis e no meio dessa dificuldade, nós precisamos corresponder emocionalmente à nossa realidade. Eu sei que às vezes não é possível absorver tantas informações e sofrer por todas elas. E nem recomendo isso, que você fique atrás de notícia para sofrer. Mas mesmo que você não ouça nenhuma notícia durante o dia, você sabe que o mundo está em lágrimas, o mundo está em prantos, e nós precisamos entender que o momento é momento de luto, o momento é de dificuldade, de provação e de adversidade, e as nossas emoções precisam corresponder com o tempo, com a nossa geração. E aí, o apóstolo Pedro vai fazer algumas recomendações que parecem óbvias. Ele vai dizer que nós não devemos experimentar o amor fraternal. Olha o que ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Se Pedro está falando de um amor fraternal não fingido, é porque existe a possibilidade de um amor fraternal fingido. E o que é um amor fraternal fingido? Um amor fraternal fingido é quando nós enganamos o outro, é quando nós estabelecemos interações dentro da igreja ou na nossa família que não correspondem com a verdade, nem a verdade intelectual, nem a verdade emocional. É quando você está triste e alguém pergunta como você está e você diz que está bem, está alegre. É exatamente disso que o apóstolo Pedro está falando. Nós precisamos ser honestos com as nossas emoções. Nós precisamos ser honestos com aquilo que nós estamos vivenciando. É claro que também devemos usar de sabedoria. Não somos obrigados a expor as nossas emoções para todas as pessoas. O problema é que muitas vezes nós não temos desenvolvida a habilidade de expressar as nossas emoções a quem devemos expressar. E aí ficamos com sentimentos atrofiados que podem nos adoecer, que podem fazer mal à nossa vida. O amor fingido é aquele amor, e na verdade não é amor, é um pseudo-amor, é um falso amor, é um amor enganoso, ele é artificial, ele é maquiado, ele é humano, não é divino, né? O coração do homem é enganoso. Então, quando eu amo com o meu próprio coração, com a minha própria carne, eu vou exercer um amor enganoso. E o que é um amor enganoso? Um amor enganoso é um amor que tem preço. Você ama, mas você precisa receber amor. Ele tem uma contabilidade. Não é o amor gracioso que vem de Deus, que você ama e não espera algo em troca. O amor humano é o amor que ele tem um custo. Você exerce ele para com alguém, mas esse alguém tem que te corresponder. O amor de Deus, você não tem que ser correspondido, porque se Deus fosse esperar correspondência para nos amar, Ele nunca nos amaria. O amor de Deus é um amor que Ele nos dá e Ele não espera algo em troca, porque nada que nós oferecermos a Deus é capaz de compensar o amor que Ele revelou através do Seu único Filho. Então o amor humano, o amor carnal, ele é um amor enganoso, ele é um amor contraditório, ele é insustentável, ele busca os seus próprios interesses, às vezes ele maltrata o outro, ele provoca a ira, ele guarda rancor. Nós somos chamados para abandonar o amor fingido e acolher o amor que arde em nossos corações. Meus queridos irmãos, nós somos chamados para não só viver o amor verdadeiro, mas viver ardentemente o amor verdadeiro.
E eu não sei como isso é possível se nós não exercermos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Nós precisamos fugir do risco da alexitimia. Nós precisamos fugir do perigo desse relacionamento atrofiado, aonde nós nos esforçamos para não estabelecer um envolvimento emocional. Somos chamados para amar ardentemente, de coração. E só tem um caminho para isso: amar capacitados pelo Espírito de Deus. Quem vai conceder esse amor para nós é o Espírito de Deus, porque o amor é o fruto do Espírito. Quando lemos em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se eu e você queremos amar verdadeiramente, intensamente, ardentemente, nós precisamos, mais uma vez, caminhar em direção à santidade. Santidade que nos aproxima de Deus, Deus que é amor e que nos ensina a amar através do seu Espírito Santo. A palavra de Deus é a base para desenvolvermos esse amor nos corações dos regenerados. Regenerados por uma semente incorruptível, diz o texto, que não pode se submeter à corrupção dos amores desse mundo. Por isso, o vínculo entre a santidade e o amor. Assim como o amor, essa palavra de Deus é eterna. Paulo, quando termina 1 Coríntios, ele diz que existe a fé, a esperança e o amor. A fé e a esperança vão cumprir o propósito enquanto vivermos nessa terra. Mas quando tudo acabar, quando formos chamados por Cristo, ou quando Cristo voltar, já não precisaremos mais da fé e nem da esperança, porque o grande encontro já aconteceu. Mas o amor, ele vai reinar entre nós por toda a eternidade. Assim como o amor é eterno, a palavra de Deus também é eterna. E precisamos fundamentar as nossas vidas nessa palavra para vivermos esse amor com toda a intensidade. Este amor ao próximo, aqui, ele é um amor que deve ser construído de acordo com os princípios que Cristo estabeleceu, que é o resumo de toda a Escritura, de toda a lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o convite de Deus para nós, amarmos a Ele sobre tudo, e dessa forma teremos condições de amar uns aos outros, não só com o nosso intelecto, não só um amor racional, mas um amor que envolve também as nossas emoções e os nossos sentimentos. Quero concluir esse sermão. Eu sei que você tem trabalhado muitas áreas na sua vida, e esse tempo de pandemia foi um tempo, e está sendo um tempo especial para repensarmos muitas crenças, muitos valores que estão estabelecidos no nosso coração. E às vezes nós pensamos só em termos racionais. Mas eu quero convidar você, durante essa semana, fazer uma reavaliação das suas emoções. Pense nas suas emoções. Será que você tem desenvolvido as suas emoções? Você tem vivenciado os seus sentimentos de maneira adequada? Será que você tem estabelecido nos seus relacionamentos vínculos afetivos de acordo com aquilo que o próprio Deus, que é um Deus de amor, estabelece? Para que você faça esse exercício de identificação do amor no seu coração, dos afetos, das emoções, dos sentimentos, é preciso que você olhe para Jesus Cristo. E é preciso que você responda: será que eu estou vivendo conforme Jesus viveu enquanto esteve nessa terra? Num portador de alexitimia, a resposta emocional é hipocognitizada. Ela é
cognizada, ou seja, ela está aquém da consciência. A sua emoção está aquém da sua consciência, ou você tem consciência, você tem noção de que precisa viver uma vida marcada pela emoção. A ausência da conscientização na vida daqueles que estão cada vez mais distantes do vínculo com os outros. Um portador de alexitimia não se percebe desajustado. Para ele não tem problema. Aliás, muitos utilizam isso como fuga, para não sofrer. Quem não ama não sofre. Certamente você já ouviu essa frase. Quem não ama não sofre. Muitos têm usado esse subterfúgio para não amar. Ou seja, eu não quero sofrer. Então, quanto menos eu amo, menos eu vou sofrer. Nós somos o povo do amor. Não tem como deixar de amar, não tem como deixar de sofrer. O nosso Jesus foi amor e o nosso Jesus sofreu. Nós não temos outro caminho. Esse não é um caminho para nós, não é um caminho para nos proteger. Nós estamos no mundo não para sermos blindados do sofrimento, nós estamos no mundo para amar. Deus precisa tratar as nossas emoções, os nossos afetos e os nossos sentimentos para que possamos amar como Ele. Isso é possível somente através do Espírito Santo. E que possamos clamar a Deus e ao seu Santo Espírito para que nos ajude nesse processo. Somos uma comunidade do amor e temos que viver assim em toda e qualquer situação. Que Deus nos ajude neste grande desafio que temos. Amém? Vamos orar. Querido Deus, como é difícil trazer à tona emoções que muitas vezes nós não queremos sentir, afetos que podem causar algum nível de sofrimento, e para evitar o sofrimento nós deixamos de amar, deixamos de nos emocionar, deixamos de sentir e bloqueamos a possibilidade de sermos afetados por tantas coisas, Deus, que estão ao nosso redor. Cura-nos, Deus, trata-nos, Pai, que haja em nós uma consciência das emoções, uma consciência dos sentimentos e, principalmente, uma consciência clara de que fomos chamados para amar, e amar de verdade, não com fingimento, mas com sinceridade. Nos ajude nesse processo, Deus. Trata-nos, Senhor, porque temos muito serviço, temos muito trabalho, numa sociedade que cada vez mais se distancia do Senhor e, por isso, experimenta um esfriamento do amor. Que os nossos corações sejam mantidos, Deus, com uma chama poderosa do amor que vem do Senhor, para que possamos proclamar as boas novas de salvação que foram reveladas em Jesus Cristo, o amor do Senhor manifestado na terra, de maneira tão clara e tão poderosa na cruz do Calvário. Que esse amor seja pregado e vivenciado por todos aqueles que foram chamados por Ti para serem seus filhos. Essa é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.